noite a todos, os presentes e os online. Hoje estamos diferente aqui, né? Um pouco mais longe, mais solto. Um pouco mais solta, né? Muito bom. Bom, mais uma vez, os noticiários nos trazem notícias tristes, né? Notícias trágicas. Estamos aí diante de uma tragédia social no Sul que tanto nos comove, e nos mostra e nos faz lembrar tantas tragédias que já passamos, né? Nosso país sempre viveu, né, enchentes, né? A gente é banhado por muitos rios, então nós temos enchentes poderosas, né? Em São Paulo, no Minas Gerais, no Rio, em vários estados. Tivemos secas prolongadas que judiaram o Nordeste. Tivemos catástrofes como Joelma, como Boate Kiss, Brumadinho, pandemia, enfim, vários flagelos que nós já sofremos juntos, né, no nosso território, sem contar o que é internacional. E diante disso, desse assunto tão atual, eu escolhi o tema de hoje. Vamos falar sobre os flagelos destruidores. A visão espírita, né, que tem sobre esses flagelos. O que Kardec tem a nos dizer sobre isso? Bem, os flagelos sociais muito nos abalam, né? Eles mexem muito com todos nós, trazendo sofrimento, nos condoendo pelos nossos irmãos, com o coração ali apertado, mas também nos traz muito temor para nós mesmos, porque tudo isso nos assusta muito. Tudo isso nos coloca diante, né, de um infortúnio, de uma magnitude que mostra, sem sombra de dúvida, que mostra nitidamente a dimensão da nossa fragilidade e da nossa impotência diante, né, da força destruidora da natureza. E muitos se perguntam nesses momentos, onde estaria Deus? Aonde estaria Deus Todo-Poderoso que não nos livra desses males, né? Onde estaria Deus? E aí a internet nos traz uma reunião de palpites que nos chegam de muitos criativos, né, com relação a essa tragédia atual. Muitos palpites nos chegam, muita imaginação solta. E chegaram vários, né? Alguns acham que o problema do Sul foi porque lá no Sul tem o maior número de terreiros de macumba, que eu nem sabia disso. Né? Outros já falam que não, isso daí foi castigo porque o governador é um assumido homossexual, não pode. Outros já falam, não, ali foi porque o povo votou em determinado candidato, e aí eles vão criando suposições muito criativas e muito malucas, vamos dizer assim, né? Para trazer que aquilo tudo foi um castigo de Deus. Deus está lá, sim, Deus não abandonou, não. Deus está lá e tudo está acontecendo com a autorização dele. Está castigando, né, por algum motivo qualquer aí que eles passam pela cabeça de qualquer um, né? Então, isso nos mostra bastante o quanto nós estamos ainda ignorantes, como que o nosso espírito é ignorante, como nós temos um primitivismo espiritual que ainda faz com que a gente não entenda nada do que acontece no nosso órgão, seja fisicamente, seja espiritualmente. Então, independente desses flagelos serem naturais ou serem provocados pelo homem, é preciso que a gente amplie um pouco a nossa percepção desses efeitos, né, que eles trazem para as nossas vidas. E eu digo causados pelo homem porque a nossa tecnologia, a nossa ciência evoluiu muito. E para o bem, para o mal. Ontem mesmo eu disse, nós descobrimos a anestesia que nos livra, né, de um problemão. A gente tem que operar uma anestesia geral, ajuda muito. Teve épocas que não existia. Mas também a tecnologia nos trouxe a cocaína. Então tem coisas boas e tem coisas ruins. E aí nós precisamos considerar que Kardec nos trouxe lá na pergunta 741, que ele enumera lá na resposta os principais flagelos destruidores, naturais e independentes do homem são a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais à produção da terra. Veja bem, ele disse natural e independente da vontade do homem.
E eu disse aqui, independente dos flagelos serem naturais ou provocados pelo homem. Porque quando Kardec escreveu isso aqui, ele estava no século XIX. Lá no século XIX, ainda estava, nós estávamos, como eu disse, né, naquela palestra sobre Kardec, e o progresso estava vindo muito rapidamente, mas ainda havia muita limitação. Hoje, nós sabemos que o homem pode até interferir no clima. Existem máquinas patenteadas que ele pode interferir beneficamente ou maleficamente. Independente das teorias né, a gente fala das teorias da conspiração, o homem pode sim criar fome, criar a peste com suas guerras biológicas, ele pode criar muito problema. Então, quando eu falo de flagelo, hoje a gente pode dizer que tem os flagelos que são provocados. A guerra mesmo é um flagelo provocado pelo homem, né? Onde morre tanta gente. Então, vamos à definição agora do que são os flagelos. Né? Os flagelos destruidores são ocorrências naturais, isso, né? Colocando esse contexto aí que eu já expliquei, são ocorrências naturais que provocam a extinção em massa de seres vivos, inclusive grupos humanos. Então, pode acontecer flagelos onde só existem animais também, tá? Mas, ao procurar o significado de flagelo, eu me deparei no dicionário com o que eu imaginei que seria, né? Infortúnio pessoal, calamidade pública, grande desgraça social. Mas também eu encontrei muita definição com palavras assim, ó, chicote, açoite, tortura, suplício, castigo, tudo palavras que nos remetem ao quê? À punição. E eu achei interessante, eu achei curioso que eu falei, né? Como eu acabei de dizer, é muito fácil que a humanidade se remeta aos flagelos como um castigo divino mesmo. E eu achei interessante perceber que até a tradução do dicionário, né, não ligada a essa comunidade, ela acaba levando também para esse lado. Então, a humanidade tem facilmente o entendimento de que Deus está punindo quando Ele nos traz algum infortúnio dessa monta. Uma punição divina qualquer, por nós não louvarmos, por nós não respeitarmos, por nós não nos curvarmos ou não respeitarmos os preceitos divinos. Então, vem aquele castigo. A Bíblia traz já alguns exemplos desses castigos, quando ela cita a destruição de Pompeia, Sodoma e Gomorra e o próprio grande dilúvio. Então, isso já está meio que incutido nas mentes humanas de que está ligado à punição. Mas será mesmo que o Deus, que é justo, que é bom, que é perfeito, ele seria tão implacável com seus filhos, né? Com os seus inexperientes filhos, com a sua criação que ainda está em formação? Será? Será que ele seria assim tão, né? Tem até um tom sádico em nos castigar tão fortemente por todos os flagelos que a humanidade passou? Seria ele tão impiedoso assim? O mesmo Deus que nos manda um espírito tão bondoso quanto Jesus, para nos conclamar a perdoar, a ter compaixão, a ter compreensão, a ter fraternidade, solidariedade. Esse mesmo Deus, ele consegue ir para o outro lado e ser tão severo assim, usando ali os seus superpoderes para nos castigar de uma forma tão severa? Vocês fariam isso com seus próprios filhos? Não, né? Ninguém mandaria uma tragédia sobre a cabeça do próprio filho para ensiná-lo alguma coisa. Então, para começar essa conversa, nós precisamos excluir de vez essa ideia de que os flagelos são castigos divinos, que é uma punição de Deus, tá? Então, isso está fora de cogitação. Isso não é uma punição divina. Mas aqui fica uma dúvida. Não sendo punição, Deus Todo-Poderoso, com todo aquele poder, com a tua bondade, ele não poderia evitar, assim, né, um pouco que isso caísse sobre a nossa cabeça? Não terá que não teria um jeito ali, né? E essa dúvida teve Kardec. Kardec também teve essa dúvida. E ele desenvolve ali todas aquelas perguntas, lá no capítulo 6º, no final do Livro dos Espíritos, quando ele trata da lei da destruição.
ali nas questões de 737 a 741, ele fala especificamente sobre os flagelos. Quem quiser depois se aprofundar, tá? E aí ele diz: com que fim fere a humanidade por meio dos flagelos destruidores? Para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos que adquirem cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgai essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e a chamais de flagelo por causa dos prejuízos que vos causam, mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer que as coisas cheguem mais prontamente, mais rapidamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que levaria muitos séculos para progredir. Então, resumindo, Deus permite os flagelos para que a gente possa evoluir mais rapidamente, progredir mais depressa. Tá bom. Mas não poderia Deus usar de um expediente mais leve aí para fazer a gente progredir? Né? Deus, na sua extrema sabedoria, será que não tinha um outro meio para fazer a gente progredir mais depressa? E lá vem Kardec com a mesma dúvida. A resposta, sim, ele poderia. E ele diariamente emprega outros meios. Diariamente, pois ele deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem quem não o aproveita. Então, é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a sua fraqueza. Mas eu acabei de dizer que não tem castigo, gente. E agora? Como é que eu fico aqui, né? Aqui eu abro um parênteses, então. Ao estudar o Espiritismo, a gente vai lendo toda a obra. Quando você lê toda a obra espírita, você chega num contexto que Kardec deixa bem claro que Deus não é punição. Esse Deus não é punitivo, Deus é amor, Deus é raciocínio, Deus é inteligência suprema. Deus é bondade, Deus é justiça, Deus é perfeição. Em nenhum momento ele cita como Deus da punição. Mas a gente encontra na obra palavras como duas palavras que me incomodam muito: pecado e castigo. Eu também falei, não, peraí, né? Como é que pode estar essa palavra aqui? Se Deus não é punitivo, às vezes o Espírito, não, isso responde, como disse agora, é um castigo, ou então com um pecado. E a gente tem que entender o contexto em que tudo isso foi escrito, tá? Temos que analisar um contexto histórico, onde eu já expliquei naquela palestra sobre Kardec, em que esses termos estavam incorporados à linguagem humana, vindo até de uma igreja que dominava os ditames da época. Então, nós temos que o pecado é uma violação a um preceito religioso. Então, veja bem, é uma palavra bem específica de uma religião. Você peca quando está violando os meus preceitos religiosos. É assim que ela apareceu. Mas dentro ali do contexto, ela estava ali, a humanidade traduzia aquilo como uma coisa normal. Hoje o Espiritismo entende que nós erramos, nós nos equivocamos pela ignorância, né? Seja numa instituição, seja um erro com uma religião, seja um erro com uma pessoa, é um erro. Então a gente não usa a palavra pecado, que ficou mais restrita a uma religião específica, né? E a palavra castigo tem que ser analisada dentro do contexto espírita, considerando-se um aspecto pedagógico. Sabe o professor que pega aquele aluno que apronta e ele fala, quieto, menino, presta atenção na aula, e o menino não para. Então, vou te pôr de castigo. Você vai vir a lousa e vai copiar essa lição todinha, 3 vezes aqui, como forma de fixar aquele aprendizado, como forma de forçá-lo a receber aquele aprendizado que ele está se opondo a receber. Então, aqui o castigo ele tem que ser entendido com um aspecto pedagógico, não como uma punição simples, né? Uma mera punição por algo errado, como algumas religiões fazem, né? A autopunição, eu pequei e começo a me imolar, a me bater, eu pequei, é minha culpa. Não, aqui como um castigo que vai ensinar.
Tá? Então, quando a gente lê que é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a sua fraqueza, e também a gente tem que considerar mais um pouquinho aqui, que a nossa língua, ela define vários conceitos para a mesma palavra. Então, aqui, ó, quando lemos é necessário castigá-lo em seu orgulho, é aqui nós precisamos chacoalhar esse orgulho, nós precisamos tocar esse orgulho, nós precisamos cutucar esse orgulho, mostrando ali a fragilidade humana. Quando o meu orgulho é tocado, né, mostrando a minha fragilidade diante de fatos que eu não controlo, o próprio sofrimento que isso me traz já vai me ensinando a ser menos no meu orgulho e a olhar um pouco mais amplo a tudo aquilo. Então, como o Espírito disse, é necessário castigar esse orgulho, mexer com esse orgulho para fazê-lo sentir na sua fraqueza que ele tem que se modificar. Então, é diante da nossa dor, é diante da nossa fraqueza que a vida vai nos tornando melhor. Às vezes a gente vê o sofrimento e fala, nossa, sofrer é ruim, ninguém gosta, né? Mas o sofrimento, ele muito nos ensina. É no sofrimento que a gente volta à introspecção, ao mergulho interno. E mergulhando ali, a gente vai se autoconhecendo, vai freando vícios, vai desenvolvendo virtudes e vai transformando-se moralmente. Quando a gente tem um problema maior, uma dor que mexe mais profundamente com a gente começa a dar outros valores às coisas às quais a gente dá muito valor. Às vezes a superficialidade vai sendo perdida aí, porque a gente se aprofunda um pouco mais no que é importante realmente na vida. Então, uma doença incurável, ali aqui no lado pessoal, uma doença incurável, que se abate sobre nós ou sobre um ente querido, a perda de um ente querido, a perda de bens materiais, uma tragédia que se abate sobre a nossa vida, né? Quando a morte nos ronda, se eu tenho uma doença terminal, ou uma doença em família, nossa, tudo muda. A minha forma de ver a vida muda. As coisas importantes passam a ter um valor muito maior do que aquelas que eu dou, aquela superficialidade. Eu falo, nossa, né? Para que eu estou preocupada com isso? Né? Coisinhas pequenas ali. Tem coisas ali que eu posso aproveitar muito melhor. Então, tudo isso faz com que os revés da vida nos estremeçam profundamente e tragam transformações profundas também. Então, a dor, ela realmente transforma, ela acorda, ela amplia a nossa vida, ela acelera, sim, o crescimento moral. Por isso que quando eles dizem que é preciso que essas coisas mexam através do quê? Da dor da quebra do orgulho, da dor do sofrimento, tudo isso vai resultar em algo melhor, em algo progressivo. Mas não é só moralmente que os sinistros da vida nos ensinam e trazem o progresso para a nossa vida. No aspecto físico, também os flagelos, eles atuam trazendo algumas utilidades. Eles fomentam a inteligência humana na busca de solução daquele problemão que ela está vivendo, e ela fomenta essa inteligência desenvolvendo conquistas científicas, conquistas tecnológicas. Então, o homem tende a avançar nesse campo também. É o que nos diz a questão 739 do Livro dos Espíritos. Esses flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam? E os espíritos respondem, sim, eles modificam, às vezes, o estado de uma região, mas o bem que deles resulta só é geralmente sentido pelas gerações futuras. Às vezes a gente não vai perceber mesmo, a nossa geração, as mudanças que ocorreram ali. Mas quando a poeira baixa, quando a destruição ela assenta, a necessidade de sobrevivência e de superação vai mostrando saída, vai desenvolvendo talentos, né? Vai desenvolvendo conquistas e a gente vai progredindo naquela região e progredindo a nossa inteligência. O Japão é um ótimo exemplo, que eu sempre dou, né, de superação. Ele passa por problemas, por flagelos diariamente. Ele passou por 2 bombas atômicas, terremotos quase todo dia, um tsunami
né, terrível. Um acidente atômico. Cada vez é uma ilha lá, uma ilha perdida no meio daquele oceano ali, numa área tão instável, e ele se mantém ali, né? Eles vão desenvolvendo tecnologias, eles vão treinando o seu pessoal, desenvolvendo uma engenharia, uma arquitetura, criando prédios que aguentam terremotos sem cair. E vão treinando aquilo ali, sobrevivendo com uma tecnologia, um avanço tecnológico que dá inveja a muitos outros países. Então, é realmente um ótimo exemplo de como crescer tecnologicamente com os flagelos do caminho. Enfim, os flagelos acabam por exercitar, então, a inteligência humana quando busca, né, essa superação e vai aprimorando as conquistas materiais, e ele também fomenta a inteligência humana quando exige uma dose maior, uma carga maior de paciência, de resiliência, de compaixão, de cooperação, de resignação, de humildade diante das tragédias que nos ocorrem. Então, aí ele fomenta também a inteligência, fomentando o progresso material e o progresso moral da humanidade, né? E isso é maravilhoso, né? Desenvolvendo as virtudes, fazendo a gente desenvolver as virtudes em tempos de calmaria, a gente não pensa assim. Tá? Ninguém quer que aconteça os flagelos para modificar. Mas aqui nós estamos analisando, estamos tentando ampliar o nosso olhar para perceber que Deus, na sua infinita bondade e justiça, até dentro de uma coisa que tanto nos machuca, nos dá saída e nos dá forma de evoluir. É nesse momento, no momento em que tudo estremece, que a gente pensa no desenvolvimento e por isso que é fomentado, né? Por isso que isso é um catalisador. Desculpa, gente, a rinite aqui, fim de semana inteiro, tá? Então, quando tudo está calmo, a gente fica calmo, a gente não se preocupa em evoluir. Né? Em time que está ganhando, a gente não mexe, e a gente fica sentadinho lá no nosso canto, a vida está boa, vou ficar por aqui quieto, né? É a lei da inércia. Todo corpo em repouso tende a ficar em repouso se não acontecer nada. Então, diante disso, é fácil entender que Deus vai usar os flagelos, sim, como catalisadores do nosso evoluir. É preciso dar uma mexida de vez em quando, senão a gente fica ali, ó. Como criança displicente, nós vamos cochilando ao sabor dos prazeres da vida, que são deliciosos, sim. E a gente vai se deixando levar por esses prazeres, enquanto a roda evolutiva não para. Essa roda evolutiva não para. A engrenagem divina, ela não se detém com a nossa inércia. É um mecanismo que sempre nos leva à frente, mas pensemos juntos. Um mecanismo perfeito que se movimenta à frente. Mas aí um para, o outro também para um pouco, e o outro para. De repente tem uma multidão de humanos parados sobre esse mecanismo que se movimenta. E aí, esse mecanismo pode, sim, ter o seu fluxo ali, né, pesado, né, ele está ali, né, já contrariado naquele movimento. Por quê? Porque muita gente está pesando, está emperrando aquela máquina evolutiva. É o que nos diz a pergunta 781. É permitido ao homem deter a marcha do progresso? Não, mas pode entravá-la algumas vezes. Sim, entravar é atrapalhar, é prejudicar, é emperrar, é dificultar a marcha do progresso. É dificultar ali. E aí Deus precisa intervir. Para quê? Para acordar essa molecada. Vamos lá, gente. Sabe o pai que sai para trabalhar e chega às 5 horas da tarde e a criança ainda está lá no quarto, dormindo, cochilando. E aí ele precisa ser um pouco mais rígido para acordar a meninada e falar, gente, vamos, temos coisas a fazer. Então, o flagelo é Deus dando essa chacoalhada, vamos dizer assim, nesse atraso humano, nessa inércia humana, que é natural, sim, tá? Que é natural, mas a gente precisa também desse empurrãozinho para ir à frente, né? É um catalisador para aumentar a engrenagem do progresso. E aqui a gente vai entender
que as coisas não se processam de uma forma pessoal. Quando a gente fala assim, é Deus fomentando o progresso, né? Deus usa dos flagelos como um catalisador para aumentar a velocidade da nossa evolução. E a gente pensa que Deus está agindo de uma forma pessoal ali, né? Olha, aquele grupo ali está andando devagar, então eu vou com os meus poderes mandar algo sobre aquele grupo, né? Como se ele estivesse assassinando vidas para evoluir. E não é assim. Nós temos que entender, quando a gente fala, nós estamos fadados à perfeição, fica um pouco difícil a gente falar, nossa, parece que eu nasci já fadado à perfeição, existe um germe aqui que, né, vai... Nós temos que entender isso como um mecanismo muito mais complexo. Existe um mecanismo, uma engrenagem divina que se autoajusta, que se autocorrige o tempo todo, levando esse movimento de forma progressiva, sempre à frente. É como se Deus tivesse, na sua perfeição, criado esse mecanismo, essa estrutura, e com o seu sopro ele deu o início desse movimento. Aquelas peças ali, existem peças interligadas, existe um conjunto de peças, partes formadas por diversas formas. Nós temos minerais, nós temos vegetais, nós temos animais, nós temos espírito, nós temos o próprio planeta evoluindo ali junto, dentro dessa engrenagem. Todos nós fazemos parte dessa engrenagem. E ninguém está pronto. Nós estamos em contínua evolução. Ninguém está pronto. A gente percebe, só olhar do lado, como ainda nos falta muito para chegar à perfeição. E dentro desse mecanismo perfeito, às vezes ali algumas peças, algum ponto, começa a haver um desequilíbrio, começa a haver um desajuste ali. Há um descontrole, há uma atividade ali que emperra um pouco o funcionamento, e essa própria máquina, ela cria mecanismos para que aquilo se autoajusta. Um dos mecanismos é a dor, que começa a acordar essas pecinhas. Mas existem vários outros mecanismos, né? E aí o próprio desequilíbrio, ele leva, né, a esse processo que vai trazer de volta a harmonia que foi perdida. É como se a gente tivesse um relógio, né? Um relógio que para de funcionar. Aí tem uma peça ali que está dando mau contato. Às vezes a gente dá uma chacoalhada e o relógio pega, né? Volta ali a ter um bom contato, perde o mau contato e volta a funcionar. Ótimo. Foi uma coisa leve. Mas às vezes não dá. Às vezes é preciso abrir, tirar aquela peça, arrumar a peça, retornar com ela, todo um processo ali, uma operação mais complexa. Às vezes não dá nem para voltar com a peça. Aquela peça ali, ó, tem que ser, né, um outro mecanismo lá que esteja mais adequado a ela, porque aqui já não dá mais. Esse mecanismo já foi muito à frente e ela já não encaixa mais ali. Então, isso tudo dá para entender até as migrações, né? As migrações planetárias, as nossas próprias evoluções. Então, quando a gente olha esse contexto evolutivo diante desse mecanismo imenso, fica mais fácil entender por que nós estamos fadados à perfeição, né? Fica mais fácil entender. A evolução é um determinismo divino. A pergunta 118 do Livro dos Espíritos nos diz que o espírito não pode degenerar, ele não pode retrogradar, né? Uma palavra difícil de falar, retrogradar. Ele pode, às vezes, estacionar. Então, o que acontece? Esse mecanismo aí, criado por Deus, na sua perfeição, ele perfeitamente vai chegar a essa perfeição, porque já está montado. Aquele ser que fez aquilo é um ser perfeito, que sabe muito bem estruturar aquilo. Então, ele não está muito preocupado por essas coisas, por esses desacertos momentâneos. Ele sabe, ele tem certeza que o mecanismo que ele fez vai chegar à perfeição. Então, é um determinismo divino a evolução. Tudo que está nesse mecanismo, incluindo os minerais, incluindo tudo, está evoluindo e vai chegar, sim, a uma perfeição. Tá? Então, isso é só esses abalos, esses transtornos, é apenas esse mecanismo se autoajustando ali, diante daqueles fatos, daqueles equívocos, dessas pecinhas, né, que ali dão problemas no contexto existencial.
Porque elas não sabem ainda, elas também estão aprendendo. Então, a força transformadora da lei da destruição faz com que a humanidade progrida mais depressa. O problema é que no meio da tragédia a gente não observa essa utilidade, né? A gente foca mesmo ali no desgosto que aquilo nos causa. E aquele desgosto, aquilo tudo, né, vai mostrando aquela destruição, aquela morte, e a gente tem um problema muito sério, a gente sempre se assusta com destruição e com morte, porque ainda a gente não assimila, a gente não consegue assimilar um conceito de que nós somos imortais. A gente lê, né? O Espiritismo está aí falando todo dia, nós somos espíritos imortais, mas é um conceito muito complicado da gente entender mesmo. É mesmo o que é ser imortal. Infinito, então, o que é o infinito? A gente começa a imaginar o que é infinito, são conceitos muito complexos. E a gente ainda não tem capacidade para entendê-lo perfeitamente, né? Então, a morte unitária ao nosso redor já é um drama, a morte coletiva, então, é um horror, né? É uma tragédia, é uma tragédia. Na verdade, tudo é morte. Tudo é morte, tudo faz parte da lei da destruição, que o sábio chama de lei da transformação, porque nada se perde, nada perece, apenas se transforma, né? Apenas vai ali, ó, contrabalanceando a lei da destruição, nós vamos para a lei do progresso que a sucede, ok? Isso é nos informado na Gênese. Kardec diz o seguinte: na destruição, que por essas catástrofes se verifica, de grande número de corpos, nada mais há do que o rompimento de vestiduras. Nenhum espírito perece, eles apenas mudam de plano. Em vez de partirem isoladamente, eles partem em bandos. Essa é a única diferença, visto que uma causa, ou por outra, fatalmente eles têm que partir, cedo ou tarde. O Emmanuel tem uma frase um pouco chocante que diz o seguinte: tudo que os olhos da carne podem contemplar está morto ou está morrendo. Está morto ou está para morrer. Então, assim, isso daqui é uma árvore que já morreu, né? Tudo que a gente for buscar aqui, existe um mineral que já foi transformado, que morreu, e nós também estamos caminhando o tempo todo para esse perecimento. Mas a gente pode olhar isso de duas formas. A gente pode ter um olhar pessimista ou um olhar otimista. No olhar pessimista, a gente fala, olha, morri mesmo, não vai ter jeito não, vou acabar logo. E já estou meio velho, então está chegando a minha hora, né? Então, assim, estou caminhando para a destruição, né? Ou então, a gente pode ter um olhar otimista. Tudo está se transformando, tudo está se renovando, tudo está se renascendo de uma outra forma. E nós estamos caminhando para isso. Então, quando a gente passa a perceber que tem aí uma renovação ininterrupta, uma renovação que não para, a gente começa a entender o conceito de imortalidade. A gente começa a entender aquele conceito difícil que é infinitude ou imortalidade. Se a gente começar a aplicar esse olhar mais otimista, né, e mais inteligente de perceber que a lei de destruição nada mais é uma lei de transformação que vai renovando e modificando, vai renovando e transformando, renovando e renascendo os corpos, renascendo as formas, nós vamos perceber que fica fácil a gente entender que a imortalidade é um fato. E o espírito que a tudo sobrevive, ele realmente está além dessas transformações, né? Ele só está vivendo experiências nessas transformações. Então, na resposta da 738, a gente tem: a vida do corpo é quase nada. Um século no vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Logo, nada são sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tantos vos queixais. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses filhos de Deus são objetos de sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que aparecem no mundo.
E por fim, né, a gente percebe aí que quando acontece um flagelo, a gente tende a imaginar que nós fomos abandonados, que o planeta está à deriva. A gente pensa que uma coisa dessa magnitude, como aconteceu no Sul, que danificou praticamente o estado inteiro, né, a gente fala, meu Deus, nós estamos à deriva. Mas não, Deus está no comando. Deus está no comando e nós somos todos objetos, como nós percebemos nessa resposta, da sua solicitude, do seu cuidado, do seu esmero, do seu zelo. E por mais fatalidades como que a gente tenha que passar, a gente vai percebendo que é um processo habitual. É dolorido, sim, é dolorido. É triste, momentaneamente triste, é penoso, mas faz parte da normalidade da nossa existência corpórea. Tá? Conforme nós vamos evoluindo, o que nós temos notícia é que os mundos menos materiais, isso ocorre cada vez menos. Tá? Então, isso é uma condição do nosso estágio evolutivo também. E, por fim, na 741, Kardec pergunta, é dado ao homem prevenir os flagelos que o afligem? E os espíritos dizem sim, em parte. Sim, em parte. Eles falam que muitos flagelos são consequências da própria imprevidência humana. Né? São flagelos naturais, mas a própria imprevidência humana, né, vai criando situações que se complicam. Então, à medida que o homem adquire conhecimentos, adquire experiência, ele vai pesquisando, ele vai percebendo aonde é que estão os problemas, né? E vai dominando os efeitos desses flagelos. Então, se ele percebe que se ele construir no morro, ele vai estar sujeito a desabamento. Ou ele vai atrás do japonês para ver como é que faz um prédio mais resistente, ou ele muda de lugar. Porque senão ele vai estar sujeito às chuvas fortes acontecer. Pode não chover tão forte, mas pode chover. E aí, ele também percebe que se ele construir no vale, ele vai estar sujeito às enchentes. Então, ele precisa de tecnologia para continuar habitando aquilo ali, ou ele muda de lugar. Porque os rios, eles respiram, e ele tem que dar esse espaço dos rios respirarem. A gente percebe que, com o tempo, ele vai adquirindo experiência e vai atenuando essas intempéries. Então, nós temos aí previsões meteorológicas, nós temos alarmes, nós temos drones, nós temos satélites ajudando o homem desenvolvendo a sua inteligência, a sua experiência para, né, diminuir os efeitos desses flagelos. Nós temos na Europa muitos rios que passam no centro das capitais, das cidades, com certeza já causaram muito danos, mas hoje eles estão dominados, eles estão contidos. O homem vai lá, ele canaliza, ele inventa um modo de conter aquele flagelo, né? Ou então ele muda de lugar. Então a gente vê que tudo isso, por exemplo, não só nas enchentes, a pandemia da varíola, que ocorreu em 1520, ela matou em 1520 56 milhões de pessoas. E continuou, a varíola continuou matando, ela matou ali um grande, mas ela continuou, matou mais de 300 mil pessoas, 300 milhões de pessoas, conforme os anos iam passando, de 1520 para cá. E em 1980, olha quanto tempo, a varíola foi erradicada. Então, às vezes o homem demora, mas ele está ali tentando, ele está buscando. Então, na resposta, sim, o homem pode prevenir, em parte, alguns flagelos. Aí eles continuam. Mas entre os males que afligem a humanidade, há os que são de natureza geral e pertencem aos desígnios, né, da providência. Desses, cada indivíduo recebe em menor ou maior proporção a parte que lhe cabe, não lhe sendo possível opor nada mais que a resignação à vontade de Deus. O que ele está falando aqui? Tem alguns flagelos que são contornáveis, mas tem outros que não. Tem alguns que fazem parte dos ciclos naturais da evolução do globo, né, que fazem parte do amadurecimento da nossa Terra. Temos movimentos aqui de magnitude cósmica, que não dá para fazer nada. Então, nós temos aí, tempestades solares, verticalização do eixo da Terra, placas tectônicas que se mexem, tsunamis, meteoros que podem cair, são coisas que o homem não vai dominar. São de uma magnitude muito maior que ele. E desses, ele diz, cabe ao homem
né? Entender os desígnios, entender que aquilo também faz parte do amadurecimento geológico da Terra e que vai ter efeito, vai machucar. E ali nós temos que lembrar que estamos num planeta de prova e expiação. Então, alguns ali vão estar recebendo uma cota, como ele disse, a parte que lhe cabe. Vão receber em maior ou menor proporção a parte que lhe cabe daquele infortúnio. Ou seja, alguns passarão por provas, aprenderão sobre aquilo, estando ali, aprenderão sobre cooperação, sobre sofrimento humano, sobre como ajudar, sobre como sair, ou até como inventar depois soluções tecnológicas. E alguns estarão resgatando, espiando alguma coisa ali que precisa ser espiada. De toda forma, eles estão sendo lapidados, eles estão sendo amadurecidos, eles estão evoluindo. O fim é sempre benéfico. E na 738 ele fala, mas o homem de bem, morre tanto o homem bom como o homem mau nessas tragédias, né? Isso não é injusto? Ah, não há injustiça. Todos os envolvidos fazem parte daquela história. Ninguém está ali por acaso. Né? Então, a gente não precisa pensar que ali está um problemão num grupo. Todo tempo a gente passa por problemas. Uma hora é um grupo, uma hora é na China, uma hora é no Haiti, uma hora é na Tailândia, uma hora é no Sul, uma hora é em São Paulo. Então, assim, cada vez esses processos vão ocorrendo, certo? Então, Deus não castiga e Deus não dá privilégio. A dor coletiva é o remédio que nos corrige as falhas mútuas, nos levando sempre à frente, né? Então, seja por causas naturais, seja por motivos criados pelo próprio homem, a toda dolorosa destruição leva a transformações necessárias, trazendo progresso, tanto moral quanto físico, para todos nós, né? Então, uma frase final do Richard Bailey diz assim, o que a lagarta chama de fim do mundo, o sábio chama de borboleta, né? Porque a lagarta fala, meu Deus, morri, acabou, né? E, de repente, o sábio tem certeza que vai sair uma linda borboleta dali, né? E, para finalizar de vez, então, eu vou contar uma historinha rápida, que é uma metáfora para que a gente possa sintetizar bem. É uma história que eu acho que já é conhecida da maioria, mas vou contar mesmo assim. Então, era uma vez, as histórias começam assim, era uma vez, né? Era uma vez um sábio com o seu discípulo que andava, fazia suas andanças, estava andando e viu ali uma estrada desolada e estavam muito cansados, encontraram um casebre ali, uma casa pobre, não tinha plantação, não tinha árvore, eles chegaram ali, morava um casal com seus 3 filhos, aquela casa sem árvore, uma vaca e somente isso. Eles foram muito bem recebidos e comeram ali, se alimentaram e seguiram viagem. E ali, seguindo viagem, na primeira curva, antes da história, desculpa, tem que contar o que é a conversa que aconteceu antes no jantar, né, gente? Tô com uma pressa aqui, né? Não é isso, não. Vamos lá, vamos voltar na conversa. Aí, na conversa do jantar, o sábio perguntou, nossa, mas vocês moram tão isoladamente aqui, né? Com tanta pobreza, como é que vocês conseguem sobreviver tão longe da cidade? A gente tem uma vaquinha aqui que dá leite, então a gente bebe o leite, a gente faz o queijo, a gente faz o alho, a gente faz outras coisas, e o que sobra a gente vai na cidade, troca e vai sobrevivendo assim. Então tá. E eles foram embora. Quando chegou na primeira curva, agora chegou na curva, tá, gente? Chegou na primeira curva, o sábio virou para o discípulo assim, olha, você volta lá e joga aquela vaquinha para o precipício. E o sábio falou assim, pelo amor de Deus, como é que o discípulo falou, como assim? Nós somos tão bem recebidos. Nós somos tão bem recebidos por aquela família. Eles sobrevivem com aquela vaquinha. É tudo que eles têm, eles vão morrer. Eles não vão sobreviver. Como que vai acontecer com esse povo? Mas o sábio não abre mão. Você vai lá e faz isso, e ele foi, cumpriu a regra e foi embora. Jogou a vaquinha precipício abaixo e foram embora. Mas ele não se conformou. Esse discípulo não se conformou. O tempo todo, passou um ano, o remorso foi corroendo e ele não se conformava. Então ele falou assim, não, eu vou abandonar o meu
mestre, e vou voltar lá. Eu vou voltar lá para ajudar aquela família, para me desculpar, para reparar o meu erro e tentar ajudar aquele povo, né? Porque o que aconteceu? E aí ele foi. E chegando na curva, assim, de repente ele se espantou, a hora que ele viu ali uma casa bonita, cheia de árvore, né? Antena parabólica, carro importado, tudo ali muito bonito, piscina, 3 garotões muito ali, sacudidos, como dizia minha mãe, né? 3 adolescentes robustos. E ele falou assim, nossa, coitada daquela família, ela foi abandonada, acho que alguém comprou isso daí e abandonou, ela deve estar mendigando por aí. E ele chega ali e falou assim, deixa eu perguntar se eu descobri onde eles foram. E ele chega e encontra, quem ele encontra? Aquele senhor, né, muito bem vestido ali. Ah, nossa, mas é o senhor que está aqui? Como é que o que o senhor fez para melhorar em tão pouco tempo, né? Toda aquela pobreza que tinha aqui, né? Aí o homem falou assim, olha, quando vocês passaram aqui, a gente tinha uma vaquinha. Então, essa vaquinha era tudo que a gente possuía. Mas um dia a vaquinha, coitada, ela sofreu um acidente, caiu no precipício e morreu, né? Morreu. E nós tivemos que sobreviver. Tivemos que fazer outras coisas para sobreviver. E aí nós fomos descobrindo talentos, nós fomos descobrindo habilidades que a gente nem sabia que tinha. E a gente foi percebendo que aquilo, né, poderia trazer mais e mais progresso. E a gente foi crescendo, foi buscando novas soluções que nos trouxeram todo esse progresso que hoje nós estamos bem melhor do que antes. Então, é uma metáfora, né, gente? É uma metáfora para mostrar que os flagelos nos levam, sim, podem nos levar, sim, ao progresso, né, a alguma coisa boa, né? Então, que possamos todos, diante dos flagelos inevitáveis da vida, fortalecer a nossa confiança em Deus, nunca perder essa confiança nos desígnios, nesse cuidado, né? Fortalecer essa confiança e fortalecer a nossa inteligência na procura do progresso, sim, mas na procura do desenvolvimento das virtudes que possam trazer a nossa transformação moral e mudar esse planeta tão lindo que a gente tem, que é a nossa Terra. Ok? Eu agradeço muito a atenção de todos, eu agradeço a presença e deixo aqui, né, o meu respeito, a minha prece e o meu desejo meu desejo profundo de que todo esse povo do Sul receba a luz de Jesus e possa ter muita força para passar pelo grande sofrimento que eles estão passando, tá? Que a gente possa colaborar em ajudando de alguma forma.